Quando que começa o prazo para os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença? Cuidado com isso. Aqui, bobeou, dançou. Bom, você sabe que para obter, sucesso na defesa do executado, você precisa dominar todos os meios de defesa que o Código de Processo Civil prevê e proporciona ao longo do processo de execução. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença são os meios tradicionais de defesa. Os embargos à execução, quando essa execução é autônoma, uma execução fundamentada em um título executivo extrajudicial. E a impugnação ao cumprimento de sentença, o meio de defesa tradicional, quando há um cumprimento de sentença, título executivo judicial. Muito bem. Primeiro ponto aqui que nós temos que observar. Os embargos à execução, defesa tradicional, na execução autônoma, os embargos, essa defesa, tem natureza de ação. A ação de embargos de terceiro é o meio de defesa para que o executado possa se contrapor, possa resistir ao título executivo e à execução que está em andamento. Por ter natureza de ação, os embargos à execução é uma ação que vai seguir o procedimento comum, processo aqui de conhecimento. Será uma ação defensiva conexa com a ação principal, a ação de execução. Teremos, portanto, duas ações: a ação de execução e a ação de embargos à execução. Como sabemos também, a matéria de defesa dos embargos à execução é uma matéria de defesa ampla. Qualquer matéria de defesa pode ser apresentada pelo embargante executado na sua defesa. Uma matéria para impugnar o próprio título executivo, uma matéria de defesa para impugnar a própria existência da dívida, ou seja, questionar o próprio negócio jurídico, aquele negócio que deu causa ao título executivo extrajudicial. É também através dos embargos à execução que o embargante executado vai impugnar algum ato processual da execução por não ter cumprido os seus requisitos, ou uma matéria de defesa processual que vai questionar o próprio processo executivo. Em linhas gerais, nos embargos à execução, o embargante vai fazer uma defesa para controle da regularidade do título extrajudicial, título executivo, e uma matéria de defesa também voltada à desconstituição desse título executivo. Mas vamos lá. Quando que começa a contar o prazo para oferecer a defesa em embargos à execução, o ajuizamento dos embargos à execução? Nós temos que analisar o artigo 915 do Código de Processo Civil. Lá está dito assim: os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC. Quando que começa a contar o prazo de 15 dias para apresentar os embargos à execução? A conta se dá da seguinte forma: o executado, ele no curso do processo de execução, ele é citado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 3 dias. Execução por quantia certa, ele é citado para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Muito bem. Da efetiva citação do executado, começa a contar o prazo de 3 dias para o pagamento do crédito exequendo. Esse prazo de 3 dias, para que o executado voluntariamente pague, esse prazo de 3 dias prevalece na doutrina e na jurisprudência, que a natureza dele é de direito material. Portanto, 3 dias ininterruptos. Esse prazo é contínuo, não se suspende em finais de semana e feriado.
prazo de 3 dias para efetuar o pagamento. Mas, professor, e se tiver mais de um executado? O prazo de 3 dias para pagamento voluntário também é autônomo ou conta-se da última citação? Aqui, o prazo para pagamento voluntário no tempo de 3 dias, esse prazo é autônomo. Cada executado citado tem o seu prazo, e o prazo começa a contar a partir do momento em que ele é citado. Não há necessidade, portanto, de aguardar a juntada aos autos do mandado ou da carta de citação. O prazo começa a partir do momento em que o oficial de justiça entrega o mandado de citação para ele, ou a partir do momento em que o carteiro entrega a carta de citação para ele, começa a contar o prazo de 3 dias. Muito bem. Decorrido esse prazo de 3 dias para pagamento voluntário, sem que o executado efetue o pagamento, o comprovante de citação será juntado aos autos da execução, ou pelo oficial de justiça, ou pelo próprio correio. Esse comprovante de citação vai ser juntado no processo. E é aí que você tem que observar. A partir do momento em que o comprovante de citação, decorrido o prazo de 3 dias para pagamento e não ocorrendo o pagamento, a partir do momento em que esse comprovante de citação é juntado nos autos da ação de execução, começa a contar o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução. Esse prazo é automático, da juntada aos autos do comprovante de citação decorrido o prazo de 3 dias para pagamento voluntário. E aqui preste atenção. O prazo de 15 dias para apresentar os embargos à execução, esse prazo é um prazo processual. Portanto, é um prazo que só conta os dias úteis, não conta os finais de semana e o feriado. É um prazo de 15 dias a partir da juntada aos autos do comprovante de citação. Esse prazo é automático. A partir da juntada aos autos do comprovante de citação, automaticamente começa a contar o prazo de 15 dias. Portanto, aqui você não pode esperar uma intimação do executado para iniciar esse prazo de embargos. Esse prazo ele inicia-se automaticamente com a juntada aos autos do comprovante de citação. Logo, bobeou, dançou. É no início do procedimento, com a juntada aos autos do comprovante de citação. A execução não precisa estar penhorada, não precisa ter depósito, não precisa ter caução. O prazo para embargos à execução independe de penhora. Se você ficar aguardando a penhora se realizar para iniciar o prazo dos embargos, você rodou, já era. O prazo é logo no início do procedimento. E se for, professor, uma execução por cumprimento de sentença? Quando começa a contar o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença? Aí o artigo que trata da matéria é outro. O artigo é o 525 do CPC. No cumprimento de sentença, o executado ele será intimado, via de regra, pelo seu advogado, porque ele já participou da fase do procedimento anterior à fase do conhecimento, e ele já teve advogado constituído nessa fase. Esse advogado executado, será intimado pelo seu advogado, publicação na imprensa para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. É isso que está lá no artigo 525. Esse prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença prevalece, que é processual. 15 dias úteis para que o executado faça o pagamento voluntário da dívida, sob pena de incidir multa e honorários no cumprimento de sentença. Decorrido o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário, não sendo efetuado o pagamento voluntário pelo executado, automaticamente começa a contar um novo prazo de 15 dias. Esse novo prazo de 15 dias, automaticamente iniciado com o decurso do prazo para o pagamento voluntário, é o prazo para oferecimento
da impugnação ao cumprimento de sentença. Não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 dias úteis, inicia-se automaticamente a contagem de um novo prazo de 15 dias para que o executado agora apresente a sua defesa por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Esse prazo de 15 dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença é um prazo processual, portanto, também é um prazo que só conta em dias úteis, não conta finais de semana e feriados. Professor, e se estiver no polo passivo mais de um executado? Nesse caso, se os executados forem com procuradores diferentes, o prazo de 15 dias será em dobro, nos termos do artigo 525, parágrafo 3º. Mas, professor, e se eu estiver numa execução por título judicial? Que é o caso aqui. Vamos aqui emendar. E se eu estiver numa execução por título extrajudicial? O prazo para os embargos à execução havendo litisconsórcio também será em dobro? Não. Nos embargos à execução, por ter natureza de ação, o executado que está no polo passivo com o outro executado, cada um terá o seu prazo autônomo de 15 dias e não haverá prazo em dobro. Não haverá prazo em dobro para os embargos à execução, justamente porque os embargos têm natureza de ação. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa incidental no processo de execução. Aqui, portanto, aqui tem prazo em dobro. Da mesma forma que ocorre nos embargos à execução, na impugnação ao cumprimento de sentença, não é preciso ter penhora, não é preciso ter caução, não é preciso ter depósito. O prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente a partir do vencimento do prazo para o pagamento voluntário da dívida. Portanto, cuidado. Aqui, da mesma forma, camarão que dorme na praia, a onda leva. O prazo é no início do procedimento executivo, decorrido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, começa automaticamente o prazo novo de 15 dias para agora apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, também é bem no início do processo de cumprimento de sentença, da fase, de cumprimento de sentença. Muito bem, é muito comum na prática jurídica o executado perder o prazo para apresentar os embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença, justamente por causa dessas peculiaridades que eu acabei de apresentar para você na nossa lição prática jurídica do dia, a lição prática de número 10. Muito bem, e se o executado perdeu o prazo para os embargos à execução ou para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença? Bom, estão fechadas as portas para as defesas tradicionais, embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença. O executado, então, não pode ser defendido mais no processo de execução? Claro que não. Ele vai se valer agora das defesas específicas. Ele vai poder apresentar a impugnação à penhora, a impugnação ao bloqueio cisbajude, impugnação à avaliação do bem penhorado, impugnação à expropriação, exceção de pré-executividade. Aí nós vamos partir para os outros meios de defesa. Mas isso é matéria para uma outra lição prática jurídica do dia, numa outra oportunidade. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso áudio do dia de amanhã, com mais informações práticas para você neste nosso canal. Até lá, pessoal. Valeu!